Shalom, pessoal. Shalom a todos vocês aí que acompanham os estudos que nós fazemos por aqui. E essa semana surgiu um tema interessante, que é um tema que sempre surge, sempre vem à tona nesse período, e período que nós nos aproximamos de uma celebração estabelecida pelo Eterno, que é a celebração de Yom Teruah. E sempre que a gente se aproxima dessa celebração, esse é um tema que sempre vem à tona, que é sobre o celebrar Rosh Hashanah ou Yom Teruah, né? Qual relação pode haver entre elas? O que eu devo viver e cumprir? Então esse é um tema que nessa época ele sempre surge, e é normal surgir, e ele surge por quê? Porque essa celebração chamada Rosh Hashanah, né, o Ano Novo, ela coincide exatamente com o mesmo dia em que se celebra Yom Teruah. Então esse é um tema que sempre vem nessa época por conta disso. Então nós precisamos entender primeiro o que é cada uma delas, o que é Yom Teruah, o que é Rosh Hashanah. Então, antes de tecer e se aprofundar aqui nesse assunto, eu queria colocar de forma bem simples aqui o que é cada um deles, para a gente começar de uma forma simples e assim podermos desenvolver aqui esse assunto entre nós. Primeiro, Rosh Hashanah. O que é Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o chamado Ano Novo, mas é um ano novo dentro de um calendário civil de Israel. Então, é um ano novo, assim como nós temos a virada do ano, o ano novo, dentro de um calendário nosso, existe um calendário civil em Israel, e aí é a data, então, o Rosh Hashanah, é o ano novo dentro desse calendário civil. E nós temos Yom Teruah. Yom Teruah, ela faz parte de uma celebração estabelecida pelo Eterno, que está em Levítico capítulo 23. Em Levítico capítulo 23 você consegue visualizar essa celebração de Yom Teruah. Ela é a quinta festa dentro de um ciclo anual estabelecido pelo Eterno, dentro de 7 festas fixas que estão presentes nesse ciclo anual que o Eterno estabeleceu. Quando você lê lá o capítulo 23 todo de Levítico, você vai ver esse ciclo anual e essas celebrações, esses encontros marcados pelo Eterno. O Eterno estabeleceu dias específicos, encontros marcados, um agendamento estabelecido na tua palavra, momentos especiais que ele separa para trazer uma revelação, para trazer uma renovação, para estabelecer algo para nós. Então ele disponibilizou esse agendamento, e ele está aqui em Levítico capítulo 23, isso falando de uma forma bem simples acerca desses agendamentos que o Eterno estabelece. E Yom Teruah, dentro desse ciclo de 7 celebrações básicas que nós vamos estar tratando aqui, ela é a quinta dessa celebração, que está lá em Levítico capítulo 23, a partir do versículo 23, quando diz: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem, uma convocação sagrada anunciada com o som do chofar. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Aqui nós vemos Yom Teruah estabelecido dentre as festas fixas do Eterno, dentre aquelas que estão estabelecidas em Levítico capítulo 23. Quais são? Vamos fazer um apanhado geral para a gente começar a organizar esse calendário estabelecido pelo Eterno em sua palavra, para que a gente possa começar a ajustar isso aqui e começar a entender. Existe um ciclo anual, e nesse ciclo anual nós temos 7 festas fixas. Quais são essas festas? As 3 primeiras, que vão formar uma conexão de mensagem, né? As festas possuem mensagens e algumas delas estão conectadas. As 3 primeiras, Pêssar, pães asmos e primícias, elas estão anexadas, elas estão conectadas no que diz respeito à mensagem e é o que ela transmite. Então há uma conexão entre essas 3 primeiras celebrações estabelecidas
pelo Eterno, as 3 primeiras. Depois nós temos a 4ª celebração, que é Shavuot. Ela está separada, na mensagem, o conteúdo está separado daquela mensagem que está nas 3 primeiras. E depois nós temos uma sequência de mais 3, que é essa que nós estamos prestes a entrar agora, que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Essas 3 últimas festas, a 5ª, a 6ª e a 7ª festa, elas também possuem uma mensagem única e harmônica. Então, as 3 primeiras possuem uma mensagem conectada. As 3 últimas também. E Shavuot, que está no centro dessas sequências, ele conecta. Na verdade, Shavuot vai conectar as 3 primeiras com as 3 últimas. Então, nós temos 3 aqui conexões sendo feitas aqui. E Yom Teruah, que é que a gente vai estar tratando aqui, ela é a 5ª festa dentro desse ciclo anual que o Eterno estabeleceu. Então, no decorrer de um ano, e nós vamos entender quando começa esse ano dentro da Torá, no decorrer desse ciclo de ano estabelecido pelo Eterno, nós temos então 7 festas e Yom Teruah é a 5ª dessas festas. Então, nós temos o quê? Nós temos então um ciclo anual estabelecido pelo Eterno. Mas eu não tenho apenas no calendário do Eterno um ciclo anual. Eu tenho também um outro ciclo que eu costumo chamar de ciclo dos 7, porque é um ciclo que sempre vai estar relacionado ao valor 7. Então, nós temos, por exemplo, 7 dias na semana. Então, eu tenho um ciclo semanal. Esse ciclo nós temos no 7º dia, nós temos o Shabat. Então, eu tenho o Shabat ali no 7º dia, num ciclo de 7. Assim como eu tenho também um tempo específico estabelecido no 7º ano, e aí nós temos o ano Shabat. Eu tenho um ciclo de 7 semanas também, 49, nós temos lá a contagem do homem. Então, você vê que são tempos sempre relacionados ao valor 7. Eu tenho 70 anos, eu tenho também um ciclo de milênios, eu tenho 7.000 anos. Então, são ciclos que estão sempre relacionados ao valor 7. E esse ciclo está estabelecido e a gente consegue observar ele dentro da Torá, dentro da palavra do Eterno. Eu tenho um outro ciclo também, então já falamos do ciclo anual, ciclo dos 7, e tem um ciclo também que é um ciclo mensal, que é um ciclo que ele dá início, ele estabelece os meses dentro do calendário bíblico, e o seu início é chamado de Rosh Chodesh, também é uma celebração que o Eterno estabelece. E ele é determinado, esse ciclo, ele segue o ciclo lunar. Então ele é estabelecido o início do novo tempo mensal com a lua nova. E aí nós temos um ciclo mensal estabelecido. Então essa é uma forma simplificada aqui para que a gente possa começar a entender os tempos e assim podermos entender o tema que a gente está tratando aqui, que é Rosh Hashanah e Yom Teruah. Como o nosso tema ele diz respeito a um ciclo anual, observe, Yom Teruah está dentro de um ciclo anual, a primeira pergunta que surge aqui e que a gente tem que responder é: quando se inicia esse ciclo anual? Quando começa esse ciclo anual que foi estabelecido pelo Eterno? Ou quando seria o início do ano estabelecido pela Torá? Porque se Rosh Hashanah fala do início de um ano, e lembra, é um ano civil, e as escrituras falam que existe um ano, um ciclo anual estabelecido pelo Eterno, a primeira coisa que eu tenho que saber é quando que se inicia o ciclo anual estabelecido pelo Eterno. A resposta está na própria Torá, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2, quando diz assim: Adonai falou a Moshe e a Aharon na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Então o Eterno, lá em Êxodo capítulo 12, ele diz quando seria o início do ciclo anual para o seu povo. Qual seria o primeiro mês para o seu povo? Então já é estabelecido na Torá. Então se você continuar a ler esse texto,
você vai ver que o mês ao qual se refere esse texto é um mês chamado de Nissan, ou o mês de Abib. Logo, o Eterno, então, o ciclo anual que ele estabelece se inicia em Rosh Chodesh, ou melhor, no primeiro dia do mês de Nissan, ou no mês de Abib. Esses dois nomes são utilizados. Isso é, a lua nova do mês de Abib, ou melhor, em primeiro de Abib, se inicia o ciclo anual estabelecido pelo Eterno. Então, aqui se inicia se a gente quiser chamar assim, o ano novo, ou um novo ciclo anual, eu prefiro falar assim, um novo ciclo anual que o Eterno estabeleceu. Então, e veja uma coisa também importante aqui que alguns confundem. Esse novo ciclo, ele não se inicia em Pessah, né? Mas no primeiro dia, em Rosh Chodesh, do mesmo mês de Pessah. Porque esse texto de Êxodo 12 vai traçar a celebração de Pessah, o tempo de Pessah. Mas diz o Eterno que no primeiro dia desse mês se inicia o calendário, ou em Rosh Chodesh, na lua nova de Abib, ou de Nissan. É ali que se inicia o ciclo anual estabelecido pelo Eterno. Não pelo homem, mas pelo Eterno. E aí surge aqui a primeira pergunta. Então, por que celebram Rosh Hashanah, o Ano Novo, no dia 1º de Tishrei, que é o 7º mês, que é o mês onde nós temos, nesse primeiro dia de Tishrei, nós temos a celebração de Yom Teruah. Por que nesse dia chamam então de Ano Novo? Uma vez que a palavra, que a Torá determina que o primeiro dia do ano estabelecido, o ano estabelecido pelo Eterno, é no dia 1º de Abib ou Nissan. Então, Rosh Hashanah é um ano novo civil, não é um ano novo estabelecido pelo Eterno. É um ano novo civil. E, a princípio, não faz parte do ciclo anual. Eu estou dizendo, a princípio, não faz parte de algo que traz uma revelação e que traz algo determinado pelo Eterno. Estou dizendo, a princípio, porque eu, particularmente, creio que há uma revelação nesse tempo, e eu vou explicar isso mais adiante para vocês, mas deixa eu continuar, depois nós chegamos aqui no que pode haver de valor em Rosh Hashanah. Então, assim como nós temos, a gente precisa entender isso, assim como nós temos um calendário civil, e que querendo não, nós ou não, gente, querendo a gente ou não, ele faz parte da nossa vida, ele está presente, nós temos um calendário, nós temos lá dia 31 de dezembro para o dia 1º, por mais que falem, tem uma origem pagã, nós estamos inseridos nesse contexto. Se você pegar a sua documentação, toda a relação de negócio, a sua própria identidade, se você pegar, está escrito lá, eu, por exemplo, está escrito na minha identidade aqui, que eu nasci no 7º mês. Mas esse 7º mês é dentro de um calendário civil, mas está lá no meu documento. Eu nasci no 7º mês. Quando eu olho para o que foi estabelecido pelo Eterno, eu nasci, na verdade, no 4º mês. Eu nasci no 4º mês do calendário estabelecido pelo Eterno. Então, nós que somos povo de Deus, temos que estar atentos ao calendário estabelecido pelo Eterno. Mas é claro que ao meu redor existe todo um regulamento, existe uma série de leis que determinam também, está lá na minha identidade, e está determinado que o meu nascimento foi no 7º mês, não seguindo um padrão da Torá, mas seguindo um padrão de um calendário civil. Então, a grande questão aqui a grande questão que a gente tem que analisar dentro disso tudo, e que acabou por se tornar um grande problema, é que Rosh Hashanah, ele coincide com a mesma data de uma celebração que o Eterno estabeleceu, que é Yom Teruah. E com o passar do tempo, o que aconteceu, gente? Começou nessa data, ter um foco, a focar totalmente em uma celebração civil. O grande problema é que se perdeu uma essência que eu vou falar depois para vocês qual é. Então começou a se dar ênfase maior a um ano novo, a uma celebração civil, uma ênfase maior, e praticamente se perdeu o verdadeiro significado dessa data, o verdadeiro significado que está revelado no tema que é abordado em Yom Teruah.
o tema que vai abrir uma sequência, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Um dia que eu preciso estar focado naquilo que é propagado como mensagem para que eu possa viver a plenitude daquele tempo, daquela última sequência, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Então, eu não posso aqui, gente, generalizar, né? Eu não estou generalizando, mas isso é o que eu tenho visto e as pessoas dão muito mais ênfase em um ano novo, nessa data, do que e colocam de forma secundária, na verdade, o que deve ser celebrado, o que deve ser focado e que está presente em Yom Teruah. Muitas vezes é quase imperceptível, gente, o tema que envolve Yom Teruah. Por quê? Porque Rosh Hashanah, de uma forma que para mim até é deturpada, começou a se dar muito mais ênfase do que Yom Teruah, perdendo assim uma grande riqueza e essência trazida pelo tema Yom Teruah. E começou a se dar um maior valor a um ano novo, uma celebração de uma virada de um ano. Então, deveríamos, nesse dia, na verdade, estar muito mais focado no quê? No que Yom Teruah propaga. Lembra que se falou no texto aqui que é um dia em que se deve ouvir o som do shofar, porque é um tempo de despertar. A mensagem propagada em Yom Teruah é despertar para a vinda do Mashiach. Pois esse despertar faz parte de uma harmonia com as próprias celebrações que vão seguir, que é Yom Kippur e Sukkot. Eu costumo, gente, falar sempre nessa época, que nós entramos nessas três festas, eu costumo usar uma frase que mostra a conexão que existe entre Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. E a frase diz o seguinte: porque ele vem, olha Yom Teruah, olha o anúncio, olha o chamado para o despertar. Esse é um som que nós precisamos ouvir em Yom Teruah. Ele vem, e porque ele vem, olha como é que entra agora Yom Kippur. Prepara-te, ó Israel. Porque ele vem, o som do shofar, um anunciador, anunciando que ele está vindo, o Mashiach está vindo. E porque ele vem, prepara-te, ó Israel, Yom Kippur, arrependimento. Eu devo remover vestes sujas, me preparar como noiva ornada, preparada para o grande dia. Para quê? E a frase diz, para te encontrares com o Senhor teu Deus, Sukkot. Sukkot é um verdadeiro encontro, é a celebração, é o casamento. Então a frase retrata a mensagem que está propagada nessa sequência. Porque ele vem, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot em uma única harmonia de mensagem e frase. Então quando eu mudo o foco e não vivo essa mensagem de despertar que está presente em Yom Teruah, eu acabo perdendo esse alinhamento. Então, gente, o que eu faço diante disso? Eu removo Rosh Hashanah? E aí surge a pergunta. Eu vou remover, então, Rosh Hashanah e o entendimento desse tempo? Eu removo isso da minha vida e foco apenas em Yom Teruah e fico falando mal de Rosh Hashanah para quem faz Rosh Hashanah? Ou ela pode ter algo da parte do Eterno? E essa é uma grande questão que a gente tem que colocar aqui nesse tema. Então, para pontuar bem esse tema, gente. Primeiro, a celebração estabelecida pelo Eterno é Yom Teruah. E o tema que eu tenho que estar focado é o tema que envolve Yom Teruah. Desperta, ouça o som, o Mashiach está vindo. É um anunciador presente aqui, avisando para mim e para você que nós precisamos despertar porque ele está vindo. E porque ele está vindo, eu preciso então me preparar. Yom Kippur vai vir logo em seguida. Eu preciso me preparar, me ornar para poder entrar e viver essa eternidade revelada em Sukkot. Essa celebração revelada em Sukkot. Mas será que pode haver algo então de valor em Rosh Hashanah? O que aconteceu? Então eu vou passar para vocês a minha posição, respeito a posição de todos, mas eu vou passar a minha aqui. O que eu preciso mudar na mensagem de Rosh Hashanah é exatamente o foco. O que eu preciso mudar
é a mensagem que é propagada em Rosh Hashanah. Para mim, o que está errado em Rosh Hashanah é a mensagem de uma virada de um ano civil comum, uma celebração de uma virada de um ano, como outros países fazem as suas viradas de ano aí. Ela precisa deixar de ser, então, uma ênfase em uma celebração de virada de ano e retornar a uma mensagem que é harmônica com a mensagem de Yom Teruah. Essa é a grande questão. Eu tenho que ver em Rosh Hashanah algo profundo e revelador e que esteja conectado com Yom Teruah, que esteja harmônico com a mensagem de Yom Teruah, desse tempo da vinda do Mashiach. Existe isso? A grande pergunta é, existe alguma mensagem em Rosh Hashanah que possa estar vinculada e conectada a Yom Teruah? Sim, tem. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, eu creio, quero deixar isso claro aqui para vocês. Eu creio, e eu vejo isso nas escrituras, gente, que o povo hebreu continua sendo um povo inspirado. Um povo que recebe os oráculos de Deus, isso está escrito, a eles pertencem aos oráculos de Deus. E mesmo que eles não alcancem ainda a profundidade dos oráculos que eles recebem, por faltar a revelação do Mashiach, por terem sido cegados o entendimento no que diz respeito ao Mashiach, gente, a palavra do Eterno diz que a insensibilidade deles não é total, é uma insensibilidade parcial. Por isso eles continuam recebendo revelações, e quando a gente vai à literatura judaica, a gente vê a grande quantidade de revelação presente nessa literatura. Eles continuam recebendo, mas eles perdem no sentido de não conseguirem alcançar a revelação do Mashiach dentro desses oráculos, dentro desses mistérios que eles têm recebido. Então esse é um primeiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês. Então eu creio, com base nisso, que o fato deles trazerem à tona e marcarem esse tempo, no sétimo mês, no primeiro dia do sétimo mês, na mesma data de Yom Teruah, trazerem uma referência ao início de algo novo, e é esse algo que eu vou falar, eu creio que há um oráculo e há um mistério de Deus que foi revelado a eles e que talvez eles não tenham percebido ainda por faltar a revelação do Mashiach. Mas eu vou falar um pouco disso para vocês. O que eles dizem? Eles dizem que Tisrei é o sétimo mês, como, na verdade, é dentro do calendário estabelecido pelo Eterno. E eles dizem isso, esse é o sétimo mês. O que nós chamamos de Rosh Hashanah, na verdade, não é o primeiro, é o sétimo mês. E eles têm a consciência de que é o sétimo mês. Mas eles dizem o seguinte, que esse sétimo mês, ele tem uma profundidade maior do início de um novo tempo também. Então retrata também o sétimo mês um novo tempo, porque eles dizem que esse sétimo mês, ele representa o sétimo dia. E olha que como a gente começa a ser levado agora, e por isso eu dei aquela introdução, para um ciclo diferente. Ao invés de um ciclo anual, o chamado ciclo dos sete, porque ele fala de um sétimo mês. Então eu tenho um ciclo de 7. Ele fala que nesse tempo nós temos a revelação no sétimo mês do sétimo dia da criação. Mais uma vez um ciclo de 7. E que nesse dia, diz eles, o dia em que o homem já havia sido criado, e aí o homem, nesse sétimo dia, ele então proclama e coroa o Eterno como rei. Eles coroam Hashem. Eles confirmam, Hashem reina sobre nós, estabeleça o seu reino sobre nós. Então eles vinculam o sétimo mês ao sétimo dia e à coroação do Eterno. Então é um tempo em que se coroa o Eterno. Assim, Tisrei está alinhado ao ciclo dos 7 e não a um ciclo anual. Fala do sétimo mês, no sétimo dia, aonde Adão coroou Hashem rei. Então, a questão que eu coloco, um calendário com base não em um ciclo anual, mas em um ciclo dos 7. Então, para mim, a grande revelação que chega ao povo hebreu através de Rosh Hashanah, através do estabelecimento de primeiro
dia de Tisrei, do 7º mês, como um dia que revela o início de um novo tempo, uma virada para um novo tempo, é porque esse ciclo não está fundamentado em um ciclo anual, mas em um ciclo dos 7. Por quê? Porque ele revela, assim como revela o 7º mês e o 7º dia e a coroação do rei, ele revela o 7º milênio, onde Mashiach será coroado rei. Essa é a conexão que esse novo tempo e que essa virada precisa estar alinhada com o Yom Teruah. É a mesma mensagem, porque Yom Teruah está anunciando a vinda do rei. Então é um tempo que anuncia o tempo do rei sendo estabelecido. Então, para mim, gente, a mensagem transmitida nesse dia é que é o mais importante. É um tempo onde, na verdade, ele é coroado rei. E essa é uma mensagem que a gente já vem transmitindo no mês de Elul. Lembra? É o tempo, esse mês que nós estamos, que antecede o mês de Tisrei, que é o mês que nos prepara para o mês de Tisrei. É um tempo em que o rei está no campo, em que nós nos encontramos com ele, que nós temos ele revelado a nós. Então, depois que nós temos ele revelado e que nós nos encontramos com ele no campo, o que acontece? Nós ouvimos o som do shofar no dia 1º de Tisrei, Yom Teruah, o som do shofar. E ali é o estabelecimento, então, de um novo reino. Então, na verdade, essa revelação, para mim, que chega ao povo hebreu, ela tem uma riqueza se não tiver nela um desvio de mensagem. E é o que nós temos visto hoje, um grande desvio de mensagem, uma celebração apenas de uma virada de ano, quando que a grande revelação está no marco de um tempo milenar. Por isso, o ano que é estabelecido, né? Nós estamos aí segundo esse calendário que é estabelecido nesse tempo, em Yom Teruah, Rosh Hashanah, nós estamos no 6º milênio. Então nós estamos às portas desse tempo, aonde nessa data, aonde Yom Teruah, Mashiach será coroado rei. Mashiach virá para reinar. Para reinar o quê? No milênio. Um ciclo dos 7. Um ciclo milenar. O 7º milênio. Então vamos fechar aqui o raciocínio. A grande ênfase deve ser Yom Teruah. Coloque a ênfase em Yom Teruah. Se você quiser alcançar a revelação de Rosh Hashanah, a revelação de Rosh Hashanah não está na celebração da virada de um ano, mas na celebração de um ciclo dos 7, de um ciclo milenar. Na propagação de que será estabelecido o milênio do Mashiach, aponta para o milênio do Mashiach, e esse milênio estabelecido exatamente em Yom Teruah. Um ciclo não anual, mas um ciclo de 7, um ciclo milenar. Shalom, eu quero deixar aí aberto para vocês as perguntas, as dúvidas, o que não ficou entendido dentro desse áudio que nós colocamos aqui, e aqui a gente pode então compartilhar e desfrutar. Shalom.